Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, você sabia que quem se torna uma pessoa fofoqueira, zombadora, ela não crê em perdão? Ela não consegue crer em perdão, em remissão. Então, ela gosta das assembleias dos zombadores. E aí, esse tipo de pessoas, por mais que você ofereça o perdão, por mais que Deus queira perdoar, se apresente para essas pessoas com milagre, com maravilhas, eles preferem não mudar. Essa é a visão de pessoas zombadoras. E Deus explica isso na Bíblia. Quer dizer, ele não sabe a razão do que ele vive e nem muito menos ele não quer saber, porque ele não crê na palavra de Deus. Entende o que Deus explica? Então, ele gosta mesmo da vitimização. Essa é a preferência dele. Ele crê em tudo, mas ele não consegue crer na palavra. Por mais que Deus faça alguma coisa por ele, a mudança para ele é apenas externa. Ele muda pelo um tempo, ele muda de estratégias, mas uma mudança interior dentro dessas pessoas é mais difícil. Então, quando você fala de perdão, tem pessoas que dizem assim: eu não perdoo, se me trair, eu não perdoo. Já outros diz que eu perdoo, vá com Deus, mas eu não convivo com o traidor. E aí, o que é que Deus diz para você? Se você perdoar uma pessoa, que você perdoe, mas não vá para ele como ele vem para você. Não é para que você vá para ele da mesma forma que ele vem para você. Quer dizer, se não houve um arrependimento, como houve um perdão? Então você até perdoa, mas se a pessoa não quer o perdão? É isso que Deus explica. Então você já conviveu com alguém que traiu, humilhou, houve traições e a pessoa diz que perdoou, mas ela estava sempre ali jogando na cara, humilhando, maltratando a pessoa, sempre na vitimização, sempre na murmuração. É isso que Deus explica. Onde há isso, não há perdão. Não existe o perdão. A pessoa disse que perdoou, mas ela não para de jogar na cara, de desfazer. E eu vi isso muito de perto. E aí, quando eu amadureci na vida, eu aprendi a ver se o homem traía, se a mulher traía, se existia traição. Eu tinha tipo um raio-x, sabe? Quando alguém pensava em trair, quando ele estava indo, eu já estava vindo com fubá. Porque eu já tinha muita experiência. Quando você tem muita experiência, você pega as coisas rápida pela visão. Porque você já viu na sua casa, já conviveu com a situação. Então você tira um diagnóstico muito fácil. Quando as pessoas, elas gostam da mentira, da traição, do fingimento. Você aprende isso com a maturidade. Deus explica que você consegue aprender. Quer dizer, mas quando você aprende demais e não busca o conhecimento espiritual de Deus para que Deus limpe o seu coração, às vezes você se torna uma pessoa, como eu estou lhe dizendo. A pessoa diz que perdoou, mas ela está ferida por dentro. Ela não quer mais cura. Entende o que Deus explica? Ela não quer a cura. E aí ela vai viver remoendo. Ela vai viver se indignando. Então, uma pessoa que ela é zombadora, que ela se senta nas mesas dos escarnecedores, nas assembleias da escarnização, da zombaria, ele não crê em nada disso. E ele não quer remissão, ele não quer perdão, ele não quer nada disso. Ele não acredita em nada disso. Mas ele chora, ele sofre. Deus explica. Ele sofre, ele chora, mas ele se vitimiza e ataca as pessoas, mas ele não quer saber a razão. Ele não quer saber a razão. Então, o que é que acontece com essas pessoas? Elas não aprendem com nada, nem com a visão.
Onde é que Deus explica isso para você entender pela razão o que Deus explica? Em Jeremias 16:17, Deus diz: nunca me sentei nas assembleias dos zombadores, nem me regozijei solitário. São pessoas que se vitimizam na solidão. Em vez da solidão, existe uma solitude, uma plenitude quando você estuda, quando você busca, né? Então Deus diz que a pessoa não se regozija, ela não gosta de ficar sozinha, ela não gosta da solidão, da solitude, né? Porque ela vai se vitimizar. Pois me enchestes de indignação. Onde tem ferida dentro de uma pessoa, onde existe uma pessoa ferida, existe uma pessoa indignada. Entende? E por quê? Porque ele não crê no perdão. E ele não vai aprender pela visão. É isso que Deus explica. Então Deus diz, né? Pois me enchestes de indignação, porque dura a minha dor constantemente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. Eu não admito mais a cura. É o que Deus diz. Serias tu para mim como coisas mentirosas e como águas inconstantes. Então, pessoas indignadas, ela não consegue ter constância. Ela não consegue se permanecer na mesma visão, no mesmo propósito. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim. E se te apartares, o precioso vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Então é isso que eu expliquei para você, o que Deus está explicando aqui. Se a pessoa voltar, ela se torna vil, sem aprendizado. Ela se torna uma pessoa vil. Mas se a pessoa quiser voltar depois de uma traição, não volte com a mesma visão. Não volte com a dor ou do mesmo jeito. Quer dizer, o que você aprendeu com a dor? Com a traição? O que foi que lhe trouxe a visão? Né? É o que Deus está explicando. Serás a minha boca, tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles, e eu te porei contra este povo, como um muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não te prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Então, quando você perdoa uma pessoa de uma traição, né, que a pessoa não quer o perdão, é como se você não fez nada. Ou às vezes você diz assim, mas a pessoa quis o perdão. A pessoa disse que ia mudar, pediu perdão, mas quando eu voltei, a pessoa cometeu o mesmo erro. Por quê? Porque você aceitou a pessoa como ela era, da mesma forma que ela era. Então não vai haver mudança. Porque a pessoa ela não sabe o que é o perdão. Ela se humilhou porque viu que perdeu e não porque se arrependeu. Entende o que Deus está explicando? Então aí vai ser o quê? Uma volta vil. É uma coisa vã. Quer dizer, aquela pessoa, ela vai maltratar, ela vai humilhar, ela vai rebaixar. Muitas vezes, até ela sabendo que já traiu. Como eu já vi casos. Quando a mulher descobriu que o homem traiu, ela também já tinha traído. Mas ela vai usar a traição como uma arma. Com uma vitimização. Vai viver jogando na cara, vai viver humilhando a pessoa, vai viver desfazendo, vai viver justificando agora que mudou por conta da traição, que não consegue mais se sentir com aquela pessoa com a mesma vontade. Acabou. É uma coisa apenas de aparência. É apenas pela visão. Então Deus diz, volte para ele, venha para tu, mas tu não volte para ele com a mesma visão. O que você aprendeu com o engano, com a traição?
É isso que Deus está explicando. Então, quem não aprende nada, no resto da leitura, que é muito grande na Bíblia, né, em Jeremias, em sequência, você vê que a leitura está falando que a pessoa que ela faz isso, ela vai viver na murmuração e na vitimização. Porque se sofreu com o pai, vai achar que está sofrendo com o filho também, porque não aprendeu nada. Vai ficar sempre aquela pessoa julgadora, julgando pelo próprio sentimento. Aquela pessoa que ela vive pela carne, escarnecendo as coisas, se vitimizando. Entende o que Deus explica? Então ele não consegue aprender pela visão. Ele vai apenas se dar razão. Ele não serve de nada esse tipo de conhecimento. Mas devido a ter muita experiência com traições, uma época eu fui visitar uma amiga, eu aprendi sobre traições muito nova. E aí eu fui visitar uma amiga que eu tinha em outra cidade, e eu vi aquele casamento dela muito conturbado. Ela morava na minha cidade, o marido dela trabalhava em outra cidade, e ela começou a pedir as contas no emprego dela para ir embora para a cidade dele, da cidade que ele queria, porque lá ele tinha mais amizade, mais conhecimento, tinha como trabalhar. E aí ela começou a se mudar, levou tudo para outra cidade. E ela ficava lá e cá. Aqui ela tinha o emprego, lá a casa. Todo final de semana, ou ela ia ou ele vinha. Cidade próxima. E às vezes, quando ele não vinha, ela ia. E aí eu comecei a visualizar aquela situação. Quando foi um dia, ela me chamava sempre para ir, porque era beira de praia, cidade de praia. E aí, quando foi um dia, ela me contava muito os conflitos deles, as brigas dele, e que ele já tinha traído ela alguma vez. Se eu não me engano, ela já houve boato, mas ela não tinha certeza. E aí, quando eu comecei a frequentar mais a casa dela, me aproximar mais, devido ser outra cidade, ela me chamar, porque era beira de praia, ela que não queria só, bora comigo, amiga, e eu ia com ela. Quando foi um dia, eu cheguei com ela, e ela tinha dito que ia com ele, que ia pra lá, pra casa, pra essa cidade, porque ele não podia vir pra cá. Então, já que ele não pode vir, eu vou. Quando chegou lá, os dois começaram a brigar, discutir, que ele disse que tinha uma coisa para fazer em outra cidade. E eu fiquei impressionada com aquela briga, né? Ele se vitimizando e que ela queria ir pro show no outro dia, que era beira de praia, e ele não queria ir pro show, e era aquela briga, e eu lá, como visita, né? E aí ele, porque ela não queria que ele fosse para onde ele ia, se ela não morava na cidade. Passa a semana toda sem ver o marido. Chega naquele lugar, na cidade do marido, que só tem um dia de folga do emprego. O homem não pode estar com ela naquele dia? Muito estranho. E aí eu comecei a perceber que ele traía ela. Eu disse, esse homem, ele não quer nada, ele não aceita nada, tudo para ele tá ruim. Esse homem deve ter um amante. Essa foi a minha mentalidade, a minha visão. E eu estava certa. E eu sempre apaziguando, mulher, se ele não quer ficar, deixa ele ir. Eu fico aqui com você, e ela indignada naquela briga. Eu sei que houve uma briga tão séria que ele puxou até a faca para ela. Ele não foi para onde ele queria, ficou dentro de casa. A gente foi pro show, mas no show os dois brigou. Ele veio na frente. Eu fiquei com ela. Depois, quando ela chegou dizendo que queria ir pra praia, fazer as pazes, ele arrumou outra briga, já no outro dia. E aí foi quando ele pegou a peixeira pra furar ela. E eu, só Deus naquela hora, comecei a pedir a Deus, meu Deus do céu. E eram meus compadres, né? Acalma, calma, o que é isso, minha gente? Olha a situação. Quando esse homem saiu da casa, e ela chorava, ela desesperada, sofrendo. E eu com aquilo dentro de mim. Ele tem um amante, eu calada, vendo aquela situação. E aí eu fui conversar com a vizinha dela, não sei se eu fui pegar um remédio, um calmante para ela. Eu sei que quando eu cheguei lá, a vizinha dela abriu o jogo para mim. Que esse homem tinha um amante, que ela nem parecia mais ser a esposa dele, porque quando ela não vinha para a cidade, os móveis na casa, ele botava amante dentro da casa, e os vizinhos não sabiam se ela era amante ou se a amante
é que era a esposa. Ninguém dali sabia mais. Foi o que a vizinha disse. Você tá vendo essa briga deles? Ele tá brigando assim, mulher, porque ela tá aí. Porque ele enche a casa de amigos e com a amante dele aí. E a amante dorme, passa a semana com ele aí. Enquanto ela tá lá, ele tá com a amante na casa. Onde a casa era dela. Os móveis eram dela. Ela quem mobiliou a casa. Ela quem estava se mudando, saindo da casa própria dela para morar de aluguel com ele. Porque ele dizia que estava morando nessa casa por conta do emprego. Assim era o que ele dizia. E ela enrolada na situação. E ainda antes de eu ter essa visão na casa dela, quando ela me dizia que ele dizia que não podia vir por isso, por aquilo, eu já sentia que ele fazia muito descaso do casamento. E eu já achava que ele tinha uma amante. Então, quando ele saiu, eu acalmei ela e falei para ela. Eu não aguento guardar segredo quando eu vejo uma pessoa sofrendo. E para mim, onde há um segredo, onde existe mentira, onde existe segredo, não existe nada de Deus. E aí eu arrisquei a minha vida, né? Eu disse para ela, olha, eu vou te contar uma coisa, mas você vai ter que me prometer não falar. Não falar. Você vai ter que esperar a situação para desmascarar a real situação do que você está vivendo. Porque eu já estava percebendo que seu marido tem um amante. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, a vizinha veio, só eu não quero me meter, ele já tinha ido embora, não quero me meter, mas ele tem um amante. Aí ela foi para casa da vizinha, a vizinha contou tudo. Ela fica aí a semana toda na sua casa. É você que não sabe, nós nem sabemos se você é a mulher ou se você é amante. E aí veio à tona tudo, né? Mas por que é que eu tô lhe contando isso? Porque depois de tudo isso, ela resolveu perdoar. Ele se humilhou. Quando ela descobriu, né? Ela voltou para a cidade dela, trouxe os móveis de volta, porque ela estava prestes a largar o emprego. Trouxe os móveis, nem sei se trouxe os móveis. Eu sei que ela disse que não ia mais, que ia mudar de ideia. Eu sei que ele se arrependeu, não quis mais a amante, quis ficar com ela. E ela veio me pedir opinião. E a opinião que eu dei a ela foi a seguinte, olha, se você quer perdoar o seu marido, eu até aconselho que você perdoe. Agora que você perdoe na simples razão que você deixa essa história de mão, que você não jogue na cara, porque eu já vivi isso, né? Eu já vi isso, meu pai traiu a minha mãe passou uma vida jogando na cara, humilhando, minha mãe humilhava o meu pai, desfazia, nada prestava mais. E não vale a pena. Se você voltar pro seu marido dessa maneira, não vale a pena. Foi o que eu falei para ela. Enfim, ela perdoou, ela voltou, ela se mudou, realmente largou o emprego, foi morar com ele. E você acha que o sofrimento dela acabou? Dessa mulher? O sofrimento dela nunca acabou. Que é isso que em Jeremias Deus explica aqui. Perdão para uma pessoa não é apenas uma razão. Não é apenas uma razão. E nessa situação há uma razão de perdão. Entende o que Deus está explicando? Às vezes o homem pediu perdão porque a amante não quer ser esposa, ela quer ser amante. E quando ela vê esse buruçu, ela já fica com medo, porque ela não quer ser a esposa. Às vezes o homem pede perdão a uma mulher e desiste da separação porque ele está vendo que está perdendo financeiramente. Entende? Existem várias mudanças de visão. Que as pessoas, quando ela não tem experiência pela visão, ela acredita nesse tipo de perdão. Ela acredita que é esse tipo de perdão que vale a pena. Ele pediu perdão, eu perdoei. E é por isso que Deus explica aqui, não volte para ele como ele vem para você. Não volte para ele como ele vem para você. Entende? Quer dizer, a pessoa ela quis perdão por uma razão. Ela não vai mudar. Não existe esse tipo de perdão. Então, quando existe esse tipo de perdão que as pessoas acreditam, você vai ver que vai ter murmuração, vai ter vitimização, vai ter humilhação, porque é um perdão vil.
Então, toda pessoa que ela carrega esse tipo de trauma, você vai ver que é uma pessoa indignada. Ela vai sofrer a vida toda. Se sofreu com o pai, vai sofrer com o filho. E em Jeremias, no relato, você percebe que Deus explica, porque ela não vai querer mais cura interior. Que Deus não vai conseguir curar uma pessoa que ela não quer mudar. Que ela não consegue mais mudar, que ela não consegue parar de falar mal, que ela não consegue deixar de se vitimizar, o coração dela vai empedrificar, a mente vai cauterizar e ela vai ser uma pessoa indignada, porque ela voltou para ele da mesma forma que ele voltou para ela, cada um com uma visão, com uma razão. Para não perder o emprego, para não perder os móveis, para não perder a casa. É isso que Deus está explicando. É uma coisa vil, é cada um com a sua razão. Isso não é perdão. Entende? E por que eu estou lhe contando isso? Porque o que foi que eu disse para ela? Se você está pensando em ficar com seu marido, mas você ficar falando, jogando na cara, passando, vocês nunca vão mudar o casamento de vocês. Isso não é perdão. Foi o que eu falei para ela, não vai existir perdão e vocês vão sofrer e vai vir outras traições, outras brigas e outras motivações pela visão. Pela visão. Quer dizer, por que eu estou contando isso para você? Porque eu, com pouca experiência, que eu só tinha 25 anos, eu já tinha aprendido isso com as minhas experiências. E quando eu decidi me separar por conta de traição, na verdade não foi a traição. E eu falei para o meu ex-marido. Eu não estou lhe largando porque você me traía. Eu não estou lhe largando porque você mentia. Eu não estou largando por um motivo. Eu tentei tudo. E quando eu voltava por conta das traições, devido ver minha mãe jogando na cara do meu pai as traições, eu não jogava na cara dele as traições. Eu não humilhava. Eu tratava bem, eu tentava superar, deixa pra lá, mas mesmo assim, isso não é perdão, é a minha razão. Por isso eu vou voltar para ele, do mesmo jeito que ele volta para mim, com a mesma visão. E aí cada um com a sua razão. O que mudou? Nada mudou. Entende o que Deus explica? Porque se uma mulher, Deus, ele incentiva o perdão. Deus incentiva o perdão. Mas se as pessoas, elas não aprenderem a razão das coisas, para que serviu esse perdão? Se foi cada um com a sua razão. Vai vir outros problemas. O que foi que eu aprendi com isso? Com mentira, com traição. Ou eu vou viver fingindo, omitindo, tá entendendo? Ou eu vou viver me vitimizando, murmurando. Você vai ver a indignação naquela pessoa, porque não houve perdão. Por quê? Porque as pessoas não crêem no perdão. Sem Deus não existe perdão, existe razão. Entende o que Deus explica? Existe razão, então vão vir outras razões e eu sim agora vou ter razão da minha opinião. Porque quando existe realmente um perdão, existe uma mudança. E aí aquela pessoa que foi atingida, que sofreu a situação, ela vai saber se posicionar de uma forma que aquela que traiu, aquela que mentiu, aquela que fez o erro, ela vai se sentir na obrigação da mudança. Agora é aquela pessoa que vai ser subordinada àquela pessoa, porque ela teve a visão que errou. Entende? Então as coisas vão mudar. É por isso que Deus explica aqui. Não volte para ele como ele volta para você. Não faça isso. Porque o quê? Vai se tornar como zombaria. Entende o que aqui está dizendo? Então, as pessoas que não crêem no perdão, que elas são zombadoras, elas se sentam na mesa dos escarnecedores, ela faz zombaria nas assembleias, elas não creem. É por isso que ela vive na indignação. Então, ela chora de noite, chora de dia. Eu não escrevi aqui, mas na Bíblia está escrito. Ela chora de noite, chora de dia. Mas ela só é feliz nas assembleias, na zombaria. Ela vive de aparência. Onde houve traição, as pessoas elas vivem de aparência. Cada um com a sua razão. Porque só Deus ele dá a remissão.
Entende o que Deus está explicando? Ele incentiva o perdão, mas não é qualquer tipo de perdão. Que muita gente acredita. Eu perdoei. Perdoou sem mudança? Perdoou com a sua razão? Isso não é perdão. As pessoas não sabem o que é o perdão. O que é a remissão? Então, o que é que vai acontecer? Deus disse, no futuro não vai querer nem cura. Como vai querer cura? Se ele não sabe mais mudar. Se ele não sabe mais deixar de ser como ele é, ele não vai crer nem na cura. Ele não consegue mais, porque ele vai ser feliz ali. Ele é sujeito àquela situação. Entende o que Deus está explicando? Então não existe perdão dessa forma que eu expliquei para você. Até hoje esse casal, eles estão juntos, mas houve outras traições, onde terminou ele realmente largando ela por outra mulher, porque tudo isso é problema de geração. Terminou ela assumindo um relacionamento com outro homem e depois os dois, depois de ter perdido tudo, os dois voltaram a estar juntos. Cada um com a sua visão, não com perdão. Cada um com a sua visão. Os dois ali cumprindo o propósito. Entende? Então, nesse caso que eu tô contando pra você, se houve problema, se a mulher ela sofreu na mão do pai, vai sofrer na mão do filho. Entendeu o que Deus está explicando? Vai haver sempre um motivo de uma murmuração, de uma vitimização, de uma indignação, porque a pessoa está carregada de traumas, sem cura interior. Então ela vai estar o tempo todo julgando e se vitimizando. Entende o que Deus está explicando? Não existe um perdão com uma razão, uma só razão. O perdão de Deus, ele tem que vir com amor, com ensinamento, para poder vir a cura. Tem que ter um ensino, que foi que eu aprendi com isso. Então, no meu caso, que eu perdoei por várias vezes, eu já tinha certeza que mulher nenhuma conseguia viver com aquele homem, porque eu tentei de tudo. Eu não deixei por uma razão. Então eu até brincava quando alguém dizia assim alguma coisa pra mim, né? Que ele agora estava vivendo bem, que ele estava vivendo com outras mulheres, que isso, que aquilo. Eu dizia, comigo ou semigo, ele não mudou. Porque eu sei muito bem do que eu tô falando. Porque eu tentei de tudo. Porque eu sei que a pessoa, ela mostra por fora aquilo que ela não é. Então um dia a pessoa que tá ali fingindo, ela vai perceber. Um dia ela vai ver que quem se enganou foi ela em ter entrado na situação, porque é aquela pessoa que ela chega na vida da outra falando mal de todo mundo, falando que é a vítima do mundo e cometendo os mesmos erros do pai, quem vai sofrer é quem entrou. É quem entrou, porque aquela pessoa, ela dá razão a ela. A motivação do coração dela, o sentimento dela. Então o problema não está comigo. É isso que Deus explica. Se o problema não está comigo, o problema está com a pessoa, se eu passo por cura, aquela pessoa não vai mais fazer comigo o que ele quer. Entende? Ou ele muda, ou ele lavra. Ou ele muda, ou ele lavra. Ele não consegue ficar. Entende o que Deus explica? Então não pense você que um perdão é como as pessoas pensam. Ah, eu perdoei com a sua razão. Sem aprender nada. Se você não aprendeu, nem pela visão, buscando uma cura interior, Deus diz, depois não vai querer a cura. É isso que Deus explicou aqui a Jeremias. Essas pessoas não vão querer a cura. Elas não crêem mais. Elas se tornam zombadoras. Toda pessoa que passa por traição, por mentira, por murmuração, por vitimização, quando ela não quer saber a razão de nada, ela se torna uma pessoa zombadora. Então ela senta nas assembleias da zombaria. Entende o que Deus explica? Então se ele está culpando o pai, vai culpar o filho. Se ela culpa o marido, vai culpar o filho, porque a ferida está dentro. Entende o que Deus está explicando? Então, se a ferida está dentro, ele é jogado nas palavras. E a visão da pessoa, da felicidade dela, já é outra. Ela quer se dar razão. Porque ela desconhece desses assuntos. Das coisas espirituais de Deus. Entende? Então, quando você casa com uma pessoa que teve problemas na infância, problemas com os pais, você busque a razão, porque contamina. Você vive aquilo que fala.
Por mais que as pessoas não acreditem na palavra. Elas não acreditam na palavra, porque não crê no sentimento. Entende o que Deus explica? Então elas não crê na mudança. Por quê? Porque não crê no perdão, não crê na remissão, não crê no amor. É isso que Deus explica. Eles não crê, então vive pela dor. Entendeu agora o que Deus está explicando? Que as pessoas desconhecem sobre esses assuntos. E elas buscam uma razão do perdão. E aí você entende. Porque é que tem tantas mulheres que sofreu com o pai e sofre com os filhos. Com os filhos nos vícios, na desobediência. Entende? Na zombaria. Porque se o pai é zombador, os filhos vão se tornar do mesmo jeito. Se o pai é mentiroso, os filhos se tornam do mesmo jeito. Então aquela pessoa que vive na vitimização, ela quer se dar razão. Então ela diz que perdoou, fecha até os olhos para não ver a traição do homem e vai ver problemas mais na frente. E o problema se agrava, porque a dor tá ali. Não vai ser a mesma dor. Qualquer coisinha a pessoa já tá aflita. Entende o que Deus está explicando? A pessoa já está ali aflita, porque ela não crê em nada do que Deus ensina. Se não crê na palavra, se torna zombadora. Entende? Todas as pessoas que eu visualizei pela visão, que elas viveram problemas de traições, elas se tornaram, se não buscaram a Deus, né? Todas. As que eu conheci que não buscaram a Deus, é você falando e ela desfazendo, ela não crê. Quantas vezes eu avisei para minha mãe que ela tinha que deixar o assunto para lá, que ela não tinha que estar jogando na cara, não estar humilhando, não estar rebaixando. Você não disse que perdoou? Por que você está falando o tempo todo? Por que você está fazendo isso? E a pessoa está ali se dando razão. Ela se dá razão. Ela não perdoou. A pessoa que ela fala, que ela joga na cara, que ela se vitimiza, ela vive indignada. Não tem como. É o que Deus ensina. Não tem como Deus curar, não dá tempo Deus curar. Porque ela não crê na palavra. Ela não quer mudança. Entende? Já fala mal da vida dos outros, já julga as pessoas, já se sente melhor do que todo mundo, porque se perdoou por si mesmo. Não precisa de cura. Então a dor está ali. Ela desconhece desses assuntos. Então, o que é que acontece com essa pessoa? Vai sofrer. Entende? Que a pessoa que ela não tem visão espiritual, que ela não é remida, não é lavada, qualquer coisinha traz o sofrimento, traz o abatimento. Ela vê um bicho no mosquito. Por que é que você entende? Eu não entendia isso. Eu só vi os dilemas. Por que isso? Meu Deus, a pessoa tem que estar blasfemando, tem que estar murmurando, tem que estar brigando por tudo. Porque é uma pessoa inflamada. Porque é uma pessoa traumatizada. Porque é uma pessoa doente. Então ela fala em Deus. Mas ela não sabe o que é Deus. E Deus explica isso. Crê em Deus, mas não creu na palavra, não fez nada. Entende o que Deus explica? Então, peço para você que deixe o seu comentário. Não sei se você já teve experiências assim pela visão. Eu fiquei um radar quando eu saí do meu casamento. Eu fiquei um radar. Eu percebia quando uma pessoa traía apenas qualquer coisinha, eu já percebia que a pessoa, ela mentia para se dar razão. Como pode? O homem não pode vir por um trabalho. Agora que a mulher vem, ele não pode ficar com a mulher por um assunto. Né? Aí a mulher, de tanto brigar, o homem fica, mas ele fica indignado, ele fica brigando, ele fica murmurando, ele fica xingando. Quando eu vi aquilo, eu já achava que ele tinha um amante, pelo que ela me dizia, eu já achava. Mas eu não podia julgar. Mas quando eu presenciei aquilo tudo, que ele não matou ela, eu chamando por Deus, segurando na mão, pelo amor de Deus, compadre, não faça isso, e ele não matou ela, uma tragédia, tapa vai, tapa vem, e eu ali como visita. Quer dizer, foi desvendado, ele pediu perdão, mas perdão com razão. Com uma razão. Ela perdoou com a sua razão, ele pediu perdão com a razão dele. Mas nunca houve mudança. Entende? Esse casal, eles hoje são casados, mas não tem nada.
perderam casa, nunca saíram do lugar, vive nos médicos, vive na traição, vive se perdoando. E não existe perdão onde não existe Deus, não existe amor, não existe remissão. Existe razão. É outra coisa. Quando você perdoa e bota Deus no meio de uma traição, de qualquer coisa, aí vai existir agora um cordão de 3 dobras. É você, o outro e o Espírito no meio, lhe ensinando, lhe curando a razão das coisas. Acabou história de trauma, de mágoa, de ressentimento, tudo muda. É outra coisa. Entende? Então, quando uma pessoa não quer perdão, ela até pede perdão, porque ela não quer perder. Ela pede, mas ela não vai mudar. Entende o que Deus explica? Porque eu vivi isso. Quantas vezes eu perdoei e o homem aprontava de novo, traía de novo, mentia de novo e justificava de novo e pedia perdão de novo. Que perdão é esse que eu estou dando e a pessoa não está recebendo? Não existe perdão. Eu estou dando perdão com a minha razão e ele está pedindo perdão com a razão dele. Cada um com as suas razões. Entende o que Deus explica? Então eu peço para você que deixe seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.